A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos e amigos aqui do canal Diego Ramos de Souza, servo de Cristo, um canal de reflexão bíblica e teológica para edificação do corpo de Cristo. Amados irmãos, nós estamos dando início hoje a uma série de ministrações e reflexões sobre a humildade do Senhor Jesus. Esse tema tem falado muito forte ao meu coração nos últimos dias e eu tenho preparado alguns estudos referente disso, né? E eu quero estar colocando no canal algumas reflexões sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. São lições que moldam o caráter, né, dos crentes e fortalecem as suas vidas, né? Eu acredito, né, que todo cristão que é nascido de novo, ao longo dos anos de aprofundamento da palavra e no conhecimento de Deus e de sua vontade, ele amadurece. E nós crescemos, né, cada dia na presença do Senhor. Nós nascemos como bebês espirituais, né? E nós vamos crescendo, assim como um bebê, ele vai crescendo, ele vai se tornando, né, cada vez maior, né? Eu creio também que o homem espiritual criado à imagem de Deus, vindo de Deus, ele é a mesma coisa. Então, irmãos, nós vamos estar refletindo sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. E nós falaremos em algumas séries, eu quero estar falando aqui hoje, nós vamos estar dando início sobre Cristo, o nosso exemplo maior de humildade, né? Depois, o que é humildade bíblica? Características da humildade, como é na prática. O valor da humildade, uma exortação à humildade e à rejeição ao orgulho. E depois encerraremos na sexta mensagem como lições que aprendemos ao ser humildes, né? Obviamente, quando eu falo de humildade, nós falamos de humildade para com o nosso Deus. Tem reflexos no nosso dia a dia com as pessoas, mas primeiramente essa humildade, ela tem que ser diante de Deus. Então hoje, a primeira reflexão é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o nosso maior exemplo de humildade. Eu estou aqui com um texto sagrado, quero estar lendo para meditar junto com vocês, Mateus capítulo 3, do verso 13 em diante. Alguns versos apenas diz assim, Mateus 3, do 13 em diante, estará na descrição do nosso vídeo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo da água saiu, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhe dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Fiz questão de ler até o verso 17, porque Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Ele é o nosso exemplo para tudo. É o nosso exemplo de sabedoria, é o nosso exemplo de humildade, é o nosso exemplo como servo de Cristo, como líder, como pastor, como obreiro. E por aonde você quiser aplicar esta palavra à sua vida, Jesus sempre será o nosso exemplo. Então, como Cristo é o nosso maior exemplo, aonde, pois, esta humildade se encaixa agora nesse contexto em nossas vidas? Vejamos, Jesus, ele precisava ser morto, irmãos, para que pudéssemos ser perdoados. Ele tinha que ser sacrificado. O Pai agradou moê-lo, diz o profeta Isaías, fazendo-o enfermar, não é? O Pai, meus irmãos, se agradou na morte do seu Filho. O Pai entregou, segundo João, ele entregou o seu Filho por amor de nós. Cristo é a personificação do amor de Deus. E este homem que o escritor dos Hebreus diz que não havia pecado algum nele,
ele vai até as águas. E o que simboliza as águas para nós cristãos? O arrependimento, a nova natureza, a morte espiritual, a morte do velho homem para um novo nascimento espiritual. Jesus foi às águas. Uma pessoa, meus irmãos, que não precisava, porque ele era Deus, ele era santo, veio de Deus, veio do Pai, a ele tudo pertencia. E o próprio apóstolo Paulo em Filipenses diz que ele abdicou, ele renunciou toda a sua glória, ele renunciou todo o esplendor, ele renunciou às suas prerrogativas de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele nunca usou do seu cargo, nunca usou da sua majestade para nada, não é? Queridos, ele se entregou naquelas águas, ele passou por elas, foi imerso por elas. O próprio, meus irmãos, profeta João falou para ele: eu careço de ir até o Senhor, e o Senhor vem a mim. Eu sei quem é o Senhor, eu sei de onde o Senhor veio, eu tenho preparado o seu caminho, tenho anunciado que o Senhor vem. Eu que careço ser batizado pelo Senhor, que é o próprio Deus, a própria vida, que pode me fazer uma nova pessoa, uma nova criatura, e tu vens a mim como homem santo, vem às águas como um pecador. Olha aí, irmãos, o mistério. Para ser batizado como pecador. Quem era batizado, senão aqueles que confessavam os seus pecados? Porque o batismo de João era para arrependimento de pecados e para, meus irmãos, um novo nascimento espiritual, para entrar no reino de Deus. Ele fez isso para nos dar um exemplo. Ele fez isso nos deixando um exemplo de como nós deveríamos fazer. E observe, irmãos, que todo batismo é da mesma maneira. Isso é só a ponta do iceberg, irmãos. A ponta das ministrações sobre a humildade de Cristo. Um homem que abdicou para poder cumprir a sua missão. Abdicou de tudo. Da sua posição, do seu esplendor, de como ele vivia junto do Pai. Na criação do homem, ele estava junto do Pai. E agora ele abre mão de si mesmo, meus irmãos, para poder ser batizado. O homem que não havia pecados. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Em paralelo com Mateus 3, onde eu li, está Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8. E Paulo falando que ele renunciou à sua glória. Como nós podemos, irmãos, olhar para Cristo e ter ele como exemplo de um homem que se entregou por amor, que foi batizado nas águas, como nós pecadores somos hoje. Ele fez para nos dar exemplo. Ele fez, meus irmãos, porque ele se humilhou como homem, meus irmãos, e até a morte de cruz, diz o apóstolo Paulo. Cristo, ele se esvaziou para se fazer homem. E como homem, se humilhou mais ainda, até a morte e morte de cruz. E nos rege a história e também a Bíblia. Maldito o homem que foi pendurado no madeiro. E a morte de cruz era uma morte para criminosos. Era uma morte horrenda, humilhante, meus irmãos. A pessoa ficava exposta naquele madeiro durante longas horas, como um criminoso. E as pessoas, quando passavam ante a cruz, jogavam maldições contra esses criminosos. O próprio criminoso que estava ao lado do Senhor, ele disse: nós fizemos para merecer estar aqui. Este homem não. Este homem é inocente. Ele fez isso por mim e por você. Queridos, deixemos o orgulho de lado. Porque o nosso Rei glorioso, o nosso Rei soberano, o nosso Rei poderoso, ele foi humilde de se tornar homem
e também por morrer pela humanidade, para que eu e você tivéssemos passagem ao céu. Meus irmãos, ele se entregou numa cruz como pecador, como criminoso, todos o blasfemaram contra ele, para que eu e você tivéssemos salvação e perdão dos pecados. Quem somos nós para nos vangloriar em algum cargo, em alguma posição, em nosso status na sociedade, pelo nosso dinheiro, pela nossa veste, pelas nossas posses? Nada disso entrará no reino de Deus. E glória a Deus por isso. Somente do jeito que nós viemos da terra, voltaremos para a terra, ao pó, queridos, e subiremos para estar no alto com Cristo. Não levaremos nada daqui, meus irmãos. Mas o próprio Senhor diz: não granjeai tesouros na terra, mas tesouros no céu. Lá é o verdadeiro tesouro. Por quê, irmãos? Não é porque o céu tem ruas de ouro, ou muralhas de pedras preciosas. Não, nada disso. Porque Cristo está lá. E aonde Cristo está, está a vida. Aonde Cristo está, a alegria. Aonde Cristo está, a liberdade. Aonde Cristo está, não há morte. Aonde Cristo está, não há nada que venha oprimir nós. Não haverá sofrimento diante da sua presença. É por isso que almejamos estar lá. O pregador que fala das ruas de ouro, que fala das pedras, está errado. Nós não estamos lá por causa das riquezas das mansões. Nós estamos lá por causa do dono das mansões, do Rei dos Reis que habita lá, irmãos. Porque se Jesus não estivesse lá, nós não deveríamos estar lá. Nós deveríamos estar onde Ele está, aleluia. Porque Ele é o nosso exemplo maior, irmãos, de homem perfeito. Você quer ser uma pessoa perfeita em Deus? Você quer, meus irmãos, ser um homem sábio em Deus? Procura ser como Jesus. Leia os evangelhos. Leia as cartas pastorais e verás o exemplo de Cristo em cada linha desta palavra. Faça como ele e serás um homem sábio. Faça como ele e serás um homem perfeito. Ainda que não haja perfeição em tua vida, neste exato momento, ainda que não haja nada de louvor na tua vida, glória a Deus, se entregue a ele, imite a ele. Porque se você for melhor agora do que você foi ontem, você já alcançou coisa boa em Deus. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Falta-me tempo para encaixar mais coisas que precisavam ser ditas sobre a humildade de Cristo. Mas, amados, estarei deixando algumas passagens bíblicas que podem elucidar melhor o nosso entendimento sobre a humildade do nosso Senhor. Mas eu sei que você entende esta palavra. Viva esta palavra. E ao olhar para as circunstâncias da sua vida em volta, procure sempre ter Jesus como exemplo. Se o teu próximo não fez, se o teu pastor não fez, se o teu líder não fez, faça você. Imite a Cristo, não imite aos homens. Imite a fé deles. Não imite a eles, imite a Cristo. Isso significa a palavra cristão, pequenos cristos, adeptos de Cristo, seguidores de Cristo, discípulo de Cristo é marcado pelas características do seu mestre. Seja como Jesus e menos como o pastor Diego. Seja como Jesus e mesmo com o pregador, com o homem de Deus que você mais admire. Glória a Deus por eles, mas imite a Cristo. Ele é perfeito, nós não somos. Ele é santo, nós não somos. Ele pode, nós não podemos. Ele pode, ele é o nosso maior exemplo, aleluia, de humildade. Quanto você puder se humilhar diante de Deus, faça, porque não é o homem que te exaltará, não é o homem que te honrará, é Deus. É Deus. Aqueles que entendem a humilhação de Cristo é sua exaltação em Deus, compreendem e se escondem e se lançam debaixo dos seus pés e debaixo de suas asas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Se esta mensagem lhe edificou,
curta, compartilhe, se inscreva no canal, propague a palavra do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, muitas outras vidas serão abençoadas e alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até, meus irmãos, a segunda mensagem desta série de estudos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.